With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, Lucas, tudo bem? Eu tenho um relato a respeito de cemitérios, tá? Na verdade, são 3 acontecimentos em um só e eu prometo ser breve, tudo bem? Eu prefiro não me identificar, mas para algumas pessoas eu vou dar nomes, ok? Há um tempo, um colega de trabalho veio a óbito. Ninguém esperava que acontecesse, ele não estava doente, sabe? Não era tipo, fulano adoeceu, a gente espera pelo pior. Ele trabalhou normalmente e durante a madrugada a gente recebeu essa notícia, né? Foi aquele choque, todo mundo triste, todo mundo nervoso, né? A gente não queria trabalhar porque a gente lembrava dele, a gente queria viver o momento do luto, né? Sabe, aquela coisa, como eu posso te dizer, a gente achava injusto, na verdade, a gente queria estar com o fulano, mas o fulano não estava. Passou um tempinho e uma cliente chegou, né, ao nosso local de trabalho e ela percebeu que esse fulano estava lá. Ela é uma cliente sensitiva, então a gente tem conhecimento dela, né, que ela costuma olhar as pessoas e falar coisas para as pessoas. Isso é normal dela, a gente sempre espera isso. Mas nesse dia, ela viu esse indivíduo lá. Ela viu lá e ele estava como se estivesse trabalhando. Entendeu? É como se ele estivesse trabalhando e ninguém percebesse que ele estava lá. Era isso. Aí, um terceiro colega, vamos chamar ele de Adriano. O Adriano, ele havia prometido um vasinho para esse fulano. Eu não consigo dizer para você se era de suculenta, tempero, eu não sei o que era, mas ele havia prometido. E ele não conseguiu entregar esse vasinho por causa da morte do fulano. O Adriano, ele sonhou com o fulano. E o fulano perguntou sobre o vasinho. Adriano conhece meu pai e contou pro meu pai sobre isso,
Só que o meu pai, ele também tem uma sensibilidade para essas coisas. E ele falou, olha, se você quiser, eu fui ao enterro e eu posso levar você até o local que ele foi enterrado e você dá o vasinho pra ele, né? E eu ouvi essa conversa e falei, eu vou junto, eu quero ir com vocês. O Adriano falou, acho melhor você não ir, você não tá bem, você tá passando mal por esses dias e cemitério não é um lugar pra pessoa adoentada, igual você tá. Eu achei estranho, porque o Adriano, ele é uma pessoa cética, sabe? De repente ele me falou isso. Fazia uns dias já que eu tava me dando mal-estar, tava me dando tontura. E ele percebeu e falou que não era pra mim. Eu sou teimosa e eu fui. A gente foi, era um dia de semana. E num domingo, era uma data próxima à data de finados. E a gente aqui de casa decidiu que iríamos ver os nossos mortos, né? Uma semana antes do finados, pra gente acabar não tendo que encontrar com outras pessoas, né? Que vão chorar, vão limpar os túmulos. A gente não queria, a gente queria evitar. Então a gente foi um fim de semana antes do dia do finados. Fomos e chegando nos portões do cemitério, eu senti muito mal-estar, muito mal-estar. Minha cabeça doía, tava insuportável. E eu tava sentindo muito frio. Um frio que, nossa, tava com vontade de tomar um banho bem quentinho e embolar em 200 cobertores. Tava gelado, tava muito frio. E a minha mãe também teve um mal-estar e ela não aguentou ficar lá dentro. Eu fiquei um pouquinho mais que ela. E quando a gente tava saindo do cemitério, meu pai falou, gente, eu acho melhor que lavemos as mãos, né? Antes de voltar pra casa e tal. Eu até fiquei brava, porque ele sempre foi assim, entendeu? Tipo, ele quer ter um lugarzinho certo pra ele pisar, ele quer pisar onde não tem terra, ele quer limpar os sapatos depois que sai, ele quer lavar a mão. E eu falei, não adianta nada a gente lavar só a mão, a gente vai entrar no carro, vai sentar no carro e vai adiantar nada. Ele falou, mas é bom, é melhor a gente não abusar. Todo mundo fez isso, né, pra evitar a fadiga. E saímos de lá. Chegando em casa, meu pai falou, olha, acho melhor a gente tirar o sapato e tirar a roupa aqui fora e entrar direto pro chuveiro. Melhor não entrar com a roupa que a gente foi lá dentro de casa. Eu bati o pé, falei, você tá louco? Você acha que eu vou ficar pelada aqui fora e vou entrar direto pro chuveiro? Eu não vou ficar pelada aqui fora. Eu não vou. Eu falei, você que sabe. Eu bati o pé que não ia tirar roupa lá fora. E a minha mãe também falou, não, absurdo. Você é paranoico. Não sei o que. Tudo bem. Cada um entrou, cada um tomou banho e a gente colocou as roupas pra lavar, né? Pra não dar encrenca em casa. À noite, não conseguimos dormir. Barulho lá fora, sabe? Barulho em volta da casa, barulho no teto, barulho nas janelas. E eu tenho um cachorro. Meu cachorro é um cachorro grande. Ele... Olha, pra você ter uma noção, eu meço 1,60 m. O cachorro, quando ele fica em pé, ele coloca as patas nos meus ombros.
Não precisa de muito esforço, mas ele consegue, ele é um cachorro grande. E ele fica lá fora. Ele começou a latir, chorar, sabe? Ele arranhou as portas da minha casa. Ele conseguiu abrir uma janela com as patas, no puro desespero. Ele não queria ficar lá fora. Não ficou lá fora de jeito nenhum. Tipo, meia-noite a gente abrindo a porta da casa pro cachorro entrar. E a gente colocou a água dele dentro de casa também. Meu pai falou, era por isso que eu falei pra vocês, pra deixar a roupa lá fora antes de tomar banho, né? Eu falei que não era pra entrar com aquela roupa dentro de casa. A gente trouxe algo junto com a gente. E por causa disso, eu acho melhor a gente não ir mais. Porque o pai, no caso meu avô, ele dizia que não era um lugar pra gente viva frequentar. Então acho melhor a gente não ir mais. Porque se for pra ficar desse jeito, não dá. Ficamos 3 dias assim. E o meu cachorro não ficava fora de casa de jeito nenhum. Não tinha que fizesse esse cachorro ficar lá fora. E o meu pai disse depois, essa coisa tentou passar a mão nele. Por isso ele ficou com medo. Ele não me conta o que é. Se você pergunta, ele não fala o que é. Ele fala, sabe, ele muda de assunto. Mas não sei o que é. E pensando bem, eu não quero saber. Melhor evitar. Obrigada por me ouvir. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Vou contar meu relato aqui, são 2. Vou contar os 2 no mesmo áudio. Eu sou aqui de Curitiba e isso aconteceu mais ou menos no ano passado, setembro, outubro do ano passado. Eu sou católica, meu marido também, mas um lado da família dele é espírita. E ele tem uma tia que, você olha, você não é uma pessoa muito boa, a gente vê ela assim, você não sente um carinho, nada assim, é uma pessoa meio estranha. E nós fomos convidados para ir no aniversário dela, né? Nesse momento eu estava grávida, eu estava de quase 9 meses já. E o meu filho menor tem 5 anos. Ele nunca tinha ido na casa dessa tia do meu marido. Quando nós chegamos lá, grávida é aquela coisa, né? Faz xixi o tempo todo. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu fui foi ao banheiro. E a casa dela é uma casa escura, assim, você sente um clima pesado, sabe? Eu entrei no banheiro e o engraçado, assim, que a primeira coisa que veio na minha cabeça foi reze. Faço uma oração. Eu entrei no banheiro e rezei um Pai Nosso, rezei uma Ave Maria e pedi proteção para mim e para minha família. Quando eu saí do banheiro, a casa dela é uma casa antiga, então tem um corredor bem comprido, assim, um apartamento antigo no caso, né? Tem um corredor bem comprido. Quando eu olhei, o meu marido estava ali com o meu filho e o meu filho estava encostado na parede, de costas para a sala, assim, onde estava tendo o aniversário, com os olhos fechados, cabeça olhando para baixo, com as mãos fechadas, tipo punho cerrado, e não queria abrir o olho de jeito nenhum. E a gente falava, vamos ali, ele não queria. Meu marido pegou ele no colo e fomos para a sala. Quando a gente sentou na sala, meu filho não queria abrir o olho de jeito nenhum. E a tia dele ficava assim, olha o tipo desse menino. Você tem que trazer esse menino mais vezes aqui em casa. Ele tem que conhecer o sangue. Eu não gostei desse jeito dela falar, sabe? Ela falava de um jeito meio grosseiro, assim. E o meu filho não abriu os olhos de jeito nenhum. Ele não abria o olho, a gente ficava, filho, abre o olho, olha, dá oi pra todo mundo. Não, ele não abria. Aquele olho fechado, cabeça baixa, punho cerrado. E de repente meu filho dormiu. Ele dormiu, assim, tipo, desmaiou. Aquele sono, assim, que você pega a criança, você ergue o braço cai. E já fazia, assim, ele tá com 5 anos, né? Já fazia um tempo que ele não dormia à tarde. Hoje em dia ele não dorme mais à tarde, né? E aquele dia ele dormiu tipo, desmaiou, como se tivessem desligado ele. E nisso, o meu marido foi comer e eu fui pra cozinha, né? Sentei na cozinha com o meu filho no colo e a minha neném na barriga. Minha neném mexia, mas mexe normal, né? 8 meses e pouco, a neném já tá grande, né? Você sente mexer, mas não é tanto assim. A minha neném começou a pular na minha barriga de um jeito que eu nunca tinha sentido ela fazer aquilo. Ela pulava, era uma coisa estranha. E daí eu falei pro meu marido, não tô me sentindo bem aqui, né?
E a nenê pulando, assim. E nisso a tia dele de novo falou assim: olha o tipo desse teu filho. Você tem que trazer ele mais vezes aqui pra conhecer o sangue, pra ver a família. E aquilo não era uma coisa agradável de se escutar, né? Daí, e minha nenê na barriga, pulando, pulando, pulando. A gente acabou não ficando nem uma hora na festa, assim. Eu falei pro meu marido, vamos embora. Ele falou, não tô me sentindo bem também. Fomos embora. Saímos de lá, meu filho continuou dormindo. Viemos pra casa. Em casa, ele dormiu umas 4 horas seguidas, assim. Tanto que eu achei que ele fosse dormir até o dia seguinte. Quando ele acordou de noite, tipo, já era umas 10 horas da noite quando ele acordou. Eu não perguntei nada. Naquele dia eu não perguntei nada. Deixei, né? E dele acordou bem. Parecia que tava assim, tipo, mais leve, né? Ele acordou bem, foi lá, brincou, tal. Dia seguinte de manhã, quando ele acordou, eu olhei pra ele e falei, filho, o que aconteceu ontem? Ele falou pra mim assim, mamãe, eu nunca mais quero ir lá. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele, eu nunca mais quero ir lá. Ele não me contou o que aconteceu. Só que assim, esqueci de contar, né? Quando nós chegamos em casa, eu rezei para nós 4, né? E eu acredito muito no poder do Espírito Santo, então eu fiz uma oração pro Espírito Santo, para nós 4. Eu tenho água benta na minha casa, a gente se benzeu, porque assim, lá dentro da casa dessa tia do meu marido tinha uma coisa muito ruim. Devia ter, porque eu tenho uma amiga que é espírita e ela me falou que quando a criança faz isso é um jeito de se proteger. Então ele fechou os olhos, ele fechou as mãos, ele ficou com a cabeça baixa, ele ficou assim de um jeito que eu nunca tinha visto. E é uma proteção, ela me disse, né? Então assim, alguma coisa lá dentro ele viu que ele não se sentiu bem. Eu, quando cheguei na casa, não me senti bem também. O meu marido, quando a gente saiu de lá, ele também disse que não estava se sentindo bem lá dentro. Então assim, a gente tem que, às vezes, acreditar um pouco nas crianças, né? Que nem eu falei da neném da minha barriga, né? Minha filha na barriga, ela se movimentava normal. Aquele dia ela pulou de uma maneira que eu nunca tinha visto. Então foi uma coisa que afetou a eles. A gente sentiu, mas para eles foi muito forte, né? E assim, eu e meu marido conversamos e a gente prometeu que a gente não retorna mais naquela casa. Não quero mais voltar lá, porque não é uma coisa que fez bem para nenhum de nós 4, né? E a outra história que eu tenho para contar, eu trabalhei muito tempo não, uns 2 anos numa clínica de estética. E a clínica, ela era muro com um hospital aqui da minha cidade, aqui de Curitiba. E o meu marido, por coincidência, trabalhava lá, mas a gente não se conhecia. Ele trabalhava no período da noite e eu no período da manhã. E eu um dia trabalhando com a menina, uma aluna lá da academia, da clínica, e eu vi um senhor nos fundos da clínica, assim. Um senhor, e eu falei pra menina, olha, tem um senhor ali atrás. Quando ela olhou, ela falou, não tem ninguém. Daí ela me falou assim, engraçado, o professor da noite de ontem falou a mesma coisa, que viu um senhor aqui atrás. Falei, ué, estranho, né? Daí tá. E daí também, me aconteceu isso, daí alguns dias depois a gente ficou sabendo que a dona da clínica tava indo embora e ela, na época, o piezinho dela devia ter uns 4 aninhos, assim. Diz que ele chegou pra ela e falou assim, mamãe, ela tava fechando a clínica pra ir embora, dele, mamãe, e o meu amiguinho dela? Que amiguinho? Daí ele falou assim, meu amiguinho que brinca comigo aqui enquanto você tá trabalhando. Daí ela falou, filho, mas não tem ninguém aqui. Daí ele falou, mamãe, tem sim, tem meu amiguinho que brinca comigo enquanto você trabalha, né? Diz que ela ficou de olho arregalado, falou, não, filho, vamos embora, não sei o que tal. E daí a gente foi conversando sobre esse assunto, daí acabou que, por coincidência, eu conheci meu marido uns meses depois, e a gente acabou entrando nesse assunto e a gente descobriu que o muro da clínica, ele era muro com o necrotério do hospital. Então, assim, algumas almas apareceram ali pra gente, creio eu que seja isso, né? Que a gente acabou vendo. E, assim, não fui só eu, né? Fui eu, meu marido viu, o filho da dona da clínica viu. Hoje em dia a clínica já fechou, não sei o que é lá hoje, eu acho que é uma imobiliária, alguma coisa assim. Mas foi meio, assim, foi assustador, mas não tanto, né? Porque foi uma coisa rápida. Mas então aconteceu. Foram esses meus 2 relatos, espero que o pessoal tenha gostado. Um beijo pra vocês. Tchau. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void?
But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio dos ouvintes, Relatos dos Ouvintes, aqui dentro do Relatos do Além. Queria deixar meu agradecimento especial para todo mundo que mandou seus relatos hoje aqui no programa. Show demais. Um mais sinistro que o outro sempre, né? Com certeza. Vamos sempre subindo a barrinha aí do bizarro a cada episódio. Então, muito obrigado. E também queria agradecer demais a todo mundo que tá lá no nosso grupo secreto, tá bombando cada vez mais, galera. Você sabe que para participar é muito fácil. Se você quiser entrar no grupo secreto, fazer parte da nossa comunidade que cresce a cada dia mais. E, sério, gente, se prepara porque lá é só história bizarra atrás da outra. E se eu fosse você, não entrava no grupo de noite, tá? Se você tem medo de fantasma, não entra, porque é de noite que a gente bota as histórias mais sinistras, mais aterradoras. Mas se você gosta, se você curte esse assunto, entra lá em www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento. E aproveita, apoia. Você precisa entrar no grupo, vai, mas apoia o podcast, ajuda a gente a crescer e fazer mais episódios sinistros cada vez mais, tá? E se você tem histórias pra contar e quer aparecer aqui no programa, não precisa necessariamente ter acontecido com você, tá, gente? Pode ter acontecido com a mãe, com a tia, com os primos, qualquer um. Uma história que você ficou sabendo do amigo de um amigo meu, não tem problema. Manda pra mim lá no WhatsApp, mas primeiro manda um oi pra mim, conversa comigo, vamos interagir, vamos conversar. Pode te passar aí o esquema, tá? De como é que faz direitinho, como é que grava bonitinho. E, cara, é isso. Você vai mandar um oi, eu vou te explicar exatamente como é que faz. Pra gente ter uma qualidade de áudio aqui minimamente legal, né? Pra todo mundo ouvir e poder ter essa imersão aí, que é o que é mais legal do programa, né? E obrigado a você que escutou até aqui também o episódio de hoje. E, se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.